Então, voltamos com o exercício 7 da página 539, onde ele diz: sabendo que 2 mols de C4H10 reagem com 13 mols de O2, etc. e tal, então, o volume de ar medido a 27 graus e 1 atm, necessário para a combustão de 23,2 gramas de butano, de novo uma reação de combustão, vai ser quanto? Então, nós temos massa de butano, butano é isso aqui, ó. Ele deu a massa de 23,2 gramas, certo? E ele pede qual é o volume de ar. Isso não é ar, é oxigênio. Isso é gás carbônico. Isso é água. Mas como que eu vou encontrar esse volume de ar? Bom, todo mundo sabe que o oxigênio está dentro do ar. Então, eu posso calcular o volume de oxigênio e, a partir desse volume de oxigênio, fazer uma relação para descobrir o volume do ar. Por quê? Nós sabemos, considere que na composição do ar, em volume, 80% é nitrogênio e 20% é de oxigênio. Então, se eu tenho 100 litros de ar, desses 100 litros, 20 litros são de oxigênio. Então, se a gente calcular o volume de oxigênio, a gente consegue converter pela relação da porcentagem de oxigênio dentro do ar, qual vai ser o volume de ar. Aí deu constante universal, o R dos gases, massa molar do butano, eu tenho temperatura e pressão. Se eu tenho R, se eu tenho temperatura e tenho pressão, eu tenho que jogar no PVNRT. Não tem por onde, certo? Então, vamos começar a imaginar. O que a gente tem? Tem uma equaçãozinha, a equação de combustão do butano, e nessa equação, aqui, ele falou que era uma massa de 23,2 gramas e do oxigênio pede na real o volume do ar, mas eu vou calcular do oxigênio primeiro. Falou que a temperatura é de 27 graus Celsius, a pressão 1 atm. Certo? Então, para não perder aquela noção de como faz para resolver um exercício de Steckel, eu vou continuar no mesmo roteirinho. Primeiro, faço a equação, já está feito. Segundo, eu relaciono as substâncias em mol, pegando o balanceamento, os coeficientes. Então, 2 mols de C4H10 precisam de 13 de oxigênio para reagir, certo? Tá todo mundo em mol. Deixa eu ver o que eu tenho. Transformo mol. Aqui eu tenho massa. Então, eu vou transformar para massa, pegando a massa molar. A massa molar do butano foi dada no enunciado de 58 gramas. Como nós estamos utilizando 2 mols no balanceamento, 2 vezes 58 gramas. No oxigênio, 1 mol, eu já transformo direto para volume em CNTP? Se quisesse, eu poderia. Teria que fazer um cálculo aqui. 1 mol nessa temperatura, nessa pressão, quanto é que vale? Se não fizer isso aqui, pode continuar calculando em mol e depois a gente ajeita isso lá numa segunda etapa, certo? Eu vou deixar o mol aqui. Então, eu vou calcular para a massa que foi dada de 23,2 gramas, quantos mols, número de mol de oxigênio eu vou precisar. Então, aqui, resolvendo isso, número, quantidade em mol de oxigênio, isso aqui, ó, o X vai ser 23,2 vezes 13 dividido por 2 vezes 58. Então, a quantidade de oxigênio em mol
Resolvendo isso, deve dar 2,6 mols. Resolvi? Resolvi alguma coisa, mas eu ainda não respondi, tô longe disso. O que ele pergunta? Volume. Isso aqui não é volume. É CNTP? Não, não é CNTP. CNTP é temperatura zero, aqui a temperatura é 27. Mas eu posso jogar na equação de Clapeyron, PV igual a RT. Esse oxigênio aqui, está aqui pressão. Está a uma pressão de 1 atm. Beleza. Então, eu vou ver essa quantidade em mol, que volume equivale. Vou calcular o volume. Quanto deu em mol aqui, ó? 2,6 mols. Tá bom, 2,6. Quanto vale o R? O R é aquela constante universal dos gases, 0,082. E a temperatura? Qual é a temperatura que a gente tem lá em cima, ó? 27 graus Celsius. Como a gente sabe, passa para Kelvin. Soma 273, isso equivale a 300K. Então, vezes 300. Então, essa quantidade que estava em mol, agora, ao resolver essa continha aqui, ó, básica, eu transformo para volume de oxigênio. Nessa temperatura, nessa pressão. Então, se eu cortar aqui, ó, 2 zeros, 1, 2, corte também, fica uma conta, 2,6 multiplicado por 8,2 vezes 3, que dá 24,6 vezes 2,6, certo? Isso daí deve dar próximo a 63,64 litros aproximadamente. Para ganharmos tempo, dá isso aqui, ó. Então, nós acabamos de converter o oxigênio que estava em mol para volume. Vocês se lembram que aqui atrás eu tinha falado que eu poderia transformar esse mol para volume? Eu não transformei? Se eu quisesse transformar, eu teria que ter feito essa transformação aqui, ó. Usando 13 mols, poderia já ter feito aqui em cima. É a mesma coisa. Mas nós calculamos o volume de oxigênio e a pergunta foi o volume de ar. Temos uma informação, que no ar existe 20% em volume de oxigênio. Então, o que significa isso? Que se eu tiver 100 litros de ar, em 100 litros de ar existem 20 litros de oxigênio. Como eu tenho aqui 63,96 litros de oxigênio, eu consigo calcular o volume de ar que foi utilizado. 20 para 100, isso aqui, ó, vezes 5, 5 vezes mais. Então, o volume de ar é 5 vezes isso. 5 vezes 63,96. 5 vezes 60 é 300, então deu algo próximo a 320 litros. Como nós temos lá as opções 319, 302, 80. Então, 300, um pouco mais de 300, é 319,8 litros de ar. Então, está aí o volume de ar necessário para reagir bonitinho com 23,2 gramas de C4H10. Vamos diminuir o meu zoom, pegar a resolução inteira, para ter uma ideia geral, ó, de novo. Equação balanceada, feita a equação balanceada, proporção em mol, 2 para 13. Aí, converti o mol, como estava em massa aqui, ó, passei para massa em gramas. Aqui eu não converti ainda, deixei para converter depois. Achei a quantidade de oxigênio em mol. Aí eu vou ter que converter. Converti para volume, usando PV-NRT. Achei o volume de oxigênio e como ele corresponde a 20% do ar, esse volume é uma parte do volume do ar. Então, o volume do ar
corresponde ao total 300, quase 320 litros. E vamos para o último exercício de aula. O último exercício da aula fala assim: a oxidação, vamos dar um zoom para ficar melhor para ler. A oxidação da amônia, NH3, com oxigênio. Então, já está falando a oxidação da amônia com oxigênio. Amônia NH3 vai reagir com oxigênio. A alta temperatura e na presença de catalisador é completa, produzindo o óxido nítrico, o NO, já falou uns produtos, e vapor de água. Então, já deu as substâncias envolvidas. O resto é balanceamento. Fizemos já o balanceamento. Então, primeira etapa é montar a equação devidamente balanceada. E aí, depois a gente vai começar a calcular. Deixa eu ver o que ele quer. Partindo de amônia e oxigênio, em proporção estequiométrica, qual a porcentagem em volume de NO, porcentagem em volume, na mistura final. Então, dentro dessa mistura, o volume de NO dentro dessa mistura final corresponde a quantos por cento? Então, é uma questão bastante simples. O que nós temos? Se, depois de fazer a equação balanceamento, a equação balanceada, a gente sabe que os coeficientes estão em mol. 4 mols de NH3 precisam de 5 mols de oxigênio. Vão produzir 4 mols de NO, 6 mols de água. Na verdade, isso aqui não me interessa. Só falou da mistura final. E falou em volume. Como estão em iguais situações de pressão e de temperatura, essa proporção em mol é proporção em volume. 4 volumes de NO, 6 volumes de água. E o volume total da mistura, os dois juntos, 10 volumes. Então, como ele fala em porcentagem, se a mistura final tem um total de 10 volumes, 10 volumes corresponde ao total 100%. Ele quer a porcentagem só do NO. 4 corresponde a X, e esse X é 40% do volume da mistura. Então, o volume do NO dentro da mistura equivale a 40% do volume total. Então, essa foi uma questão mais tranquila. Resposta a letra D. E com isso, nós temos mais um exercício de estequiometria que eu tive o cuidado de resolver todos com vocês da aula, para que tenham, assim, bastante segurança, como que a gente organiza, como é que faz, porque se fizer de qualquer jeito, você pode até resolver, mas se tem mais dificuldades, fica mais suscetível a erros. Então, façam com todas as etapas bonitinhas, com uma boa organização. Um abraço a todos, ótima semana e bons trabalhos.